assim, nossa, até esqueci o que eu ia falar, mano. Eu vou tentar lembrar, depois eu falo. Ah, não, lembrei. Não, assim, o que eu ia falar é que todo mundo aqui sabe que tudo isso daí é um projeto, né? Tipo assim, é um Ou projeto, seja, a a ideia é educação está acabar do jeito que tá, entendeu? ou seja, deixar do jeito que está e você vê que todas as leis, toda a discussão da regulamentação é no sentido de continuar deixando acontecer, só que com uma maquiagenzinha ali, outra por lá, É. sabe, dizer assim, olha, estamos fazendo alguma coisa. A Deixa eu ideia ver se eu acho a matéria aqui, já vou deixar engatilhada a matéria, porque tem a questão do Lula também. Regulamentação Lula, das bets, Lula, deixa bom, eu eu ver, vou dar das uma bets. ida lá atrás, assim que eu preciso, enfim, eu vou fechar a câmera aqui. Ah, tá. Mas então, gente, essa que é a questão, entendeu? O jovem tá desiludido, o jovem não tem perspectiva. E assim, esse negócio, o que eu ia falar, eu tava vendo um relato, lendo um relato aqui na internet de uma professora, e ela falando que os alunos, velho, dela, ela observa, cara, porque a Zoe falou nessa questão de educação, né, que além das pessoas ficarem mais pobres, elas não vão ter conhecimento. E assim, isso já está se refletindo nas novas gerações, porque assim, eu tava vendo um relato de uma professora dela falando, cara, o que os alunos dela acredita nessa questão de esses papos de coach, sabe? Ah, trabalhe enquanto eles dormem. Não, mas se você fizer isso, se você quiser, você vai conseguir. Entendeu? Sabe esse negócio? E os caras vê bagulho assim, eles acham que vão ficar rico, vão ficar milionário. Entendeu? Cara, é um negócio assim, mano, assim, é terrível, mano. Entendeu? Porque aí tem um monte de influencer aí que ostenta mansão, tem um monte de influencer aí pagando de ricão, de bagulho, de. Nossa, cara. E a molecada, mano, a molecada acredita, velho. Entendeu? A molecada acredita nesses negócios. Entendeu? Os caras vê nego, mais ou menos da mesma faixa etária no Instagram. Eu acho que a minha internet tá com um pouco de mau sinal. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com a internet. Ah, não, tá tudo certo, tá rodando bem a live. Mano, os caras vê, assim, gente da mesma faixa etária, sei lá, no Instagram, aí uns jovens lá de 20, 30 anos indo pra Dubai, indo pra não sei na onde. Aí o nego vê aquilo lá, ele fala, opa, se esse daqui vai, eu também, porra. Ainda mais pegar esse coach que ele tá me falando, se eu aplicar o que ele fala, eu vou ficar rico, vou ficar. Então, gente, tá um bagulho, mano. Terrível. E aí eu só fico imaginando, cara, quando a realidade bater na cara desses jovens, desse pessoal, mano, o que que vai ser, né, mano? Tipo assim, é um bagulho, cara, que puta merda, velho. É foda, né? É foda. É complicado. Enquanto a Zoe ela não volta, eu vou ler um pouco dos comentários. Melina falando que a aparência dela é a culpa do pacto, porque ela já não é mais jovem. O Neto ministro do esporte do Lulinha disse que as bets são benéficas. Porra, porra, velho. Aí, velho, é isso, mano. É isso. Faz o L, tá ligado? Mano, mas é isso, velho. A economia era pra ela tá assim. Eu vou esperar a Zoe voltar pra eu continuar lendo, mas assim, essa questão, cara, tá muito, sabe? Era pra economia ela tá decolando mais do que ela, assim, não tá decolando, né? Mas ela para ela tá crescendo um pouquinho mais, só um pouquinho mais do que ela tá crescendo hoje. Só que aqui nem eu falei pra Zoe, as bets, essas porcaria,
elas estão puxando o crescimento para baixo. Você tá entendendo? É como se fosse, sei lá, um cabo de guerra, onde você tem 50 nego de um lado e um nego, que esse um nego aí é a economia do país do outro. E os 50 negros são as empresas de bet, entendeu? Não sei se deu para entender a minha alegoria. É capitalismo comendo a mente da juventude em todas as frentes. Mano, exato, velho, Não, exato. sabe E uma como a coisa que gente começou a combate me tudo isso? preocupar, assim, também, porque aí a gente pode até, de repente, deixar para uma outra live também uma questão sobre a questão dos coaches mirins. Você vê que esse negócio de Nossa! coach está chegando até na infância. É uma coisa absurda. Ou seja, imagina o que um garoto de 13 anos tem para ensinar para alguém. É. Mas assim, e Por mais assim, precoce que seja. que a gente vive numa estrutura que é liberal, todo mundo já sabe. Mas assim, cara, a estrutura, ela tá cada vez mais ideologizando as pessoas, É, principalmente os mais jovens, entendeu? Principalmente os mais jovens, porque assim, é foda, bicho, é complicado, mano, entendeu? O Neto falou, maluco, o coach mirim tá osso, viu? Melina, é legal a live cair aqui porque alguém divulga o canal do Betão na minha comunidade Nerds Esquerda no Face. E esse canal tava listado lá no dele. Ah, que legal, você vê pelo Betão. Nossa, que da hora, mano. Ô, boa janta lá, Melina, vai lá. Que beleza, legal, mano. obrigada pela participação e seja bem-vinda aqui à nossa Sim, sim. comunidade aqui, né? Quando quiser apareça mais vezes, viu, Melina? Tamo junto. É... Então, Raquel, mas a questão, velho, por isso, esse é um dos principais motivos, assim, pelos quais existe a autogerida TV, mano, também. Porque, É cara, o justamente para nosso juntar foco. canais de anarquistas, canais Exato. Não, mas de o nosso esquerda. principal objetivo, é massificar o nosso pensamento, velho. Massificar. Porque, assim, velho, você pega, por exemplo, até os marxistas-leninistas. Por exemplo, agora tem um stream lá do Brasil Paralelo, e aí tem uma parte lá que eles separaram lá que é só coisa para criança. Aí, se eu não me engano, a Laura Sabino, ela já falou, acho que num podcast parece de fazer um programa infantil, alguma coisa assim. Então, gente, nós como libertários, nós como anarquistas, nós também temos que pensar em criar conteúdos para os mais jovens também, mano. Porque assim, É, é não, e foda. não é só isso, sabe? Uma coisa que é importante ser dito. Eu lembro que na minha adolescência, assim, era maravilhoso você ser um adolescente de esquerda. Uhum, Até porque eu sou de uma época que eu cheguei a pegar uma parte da minha infância durante o regime, a ditadura militar, né? Eu tenho 49 anos. Então, de 75, que eu nasci, até 85, que é quando começou aquela fase de transição, eu ainda tive acesso a essas questões aí. Então, eu já passei para a adolescência entendendo que a ditadura não é legal, que militares não uhum, são legais, que a direita não é legal. Enfim, eu tive essa possibilidade de entender isso naquela época, entendeu? uhum, Agora, só que as crianças que estão nascendo hoje estão se cercando de influencers de Instagram, de YouTube, de não sei o quê,
que muitas vezes ficam falando de investimento em bolsa, que não sei o quê, é primo rico, sabe, jovem de negócios. Aí o pessoal começa a achar esse pessoal legal, não sei como, porque para mim é todo mundo muito chato, né? Todo mundo muito irritante, né? Mas o pessoal, não sei o que está acontecendo, né? E também tem essas crianças que já são meio que criadas nesses ambientes meio de empreendedores, né? Não sei o quê. Nossa senhora, velho. É.